Bom dia, minha gente querida. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã neste exato momento. É uma grande alegria poder tê-lo aqui ao meu lado para este momento de edificação. O nosso tema da oração da manhã de hoje é quem somos. Antes de prosseguirmos, eu tenho aquele pedido que é muito especial. Deixe aqui o seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Lá no final desta oração da manhã, tendo sido abençoado, compartilhe com alguém este momento de edificação. O nosso texto devocional de hoje é o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Esse texto narra para nós as orientações de Deus a Adão e Eva logo lá no início da criação. E o texto então nos diz o seguinte: E o Senhor deu ordens ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa é a descrição que nós temos no livro de Gênesis. A pergunta que precisamos responder aqui no dia de hoje é a seguinte. Quero que você preste bastante atenção naquilo que vamos tentar trabalhar no dia de hoje. Quem somos? Afinal de contas, a palavra de Deus nos dá grandes e lindas direções para que nós possamos compreender quem é que nós somos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que somos seres que foram expulsos do paraíso. Segundo o relato que nós acabamos de ler, nós, a partir dos nossos pais originais, infelizmente encontrávamos separados da glória de Deus. E só podemos retomar a essa liberdade que havia lá no comecinho, reconciliando-nos com Deus a partir do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. A liberdade, ela está declarada nesta palavra. Quando nós lemos o texto, Senhor Deus disse ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. A liberdade, ela está declarada nessa expressão. O homem não precisava consultar o Criador, pois Deus já havia dado a ele a ordem para desfrutar de todas as coisas, de toda a árvore. Contudo, não contente com o tamanho da bênção, o primeiro casal quis ir além do que Deus estabeleceu. E o resultado? Eles foram expulsos do paraíso. Isso está descrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23. A segunda coisa que nós precisamos compreender para trabalhar essa temática aqui é que a partir deste momento nós passamos a ser seres insatisfeitos com os paraísos que nós temos. É muito interessante quando a gente para notar a vida de muitas pessoas e muitos, infelizmente, vivem num estado de insatisfação plena. A insatisfação, ela é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz, nada preenche. Coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus, ele fica assim, como que perdido. E quando paramos então para pensar naquilo que viveram Adão e Eva, e a partir do momento em que os descendentes deles vieram, seus filhos, isso foi imprimido logo na estrutura do ser humano. Bom, isso implica o comportamento da humanidade, que busca freneticamente satisfazer-se com tantas coisas, indo a lugares, comendo coisas e vivendo uma vida de satisfação por satisfação. Nenhum momento da nossa vida será tão pleno que não haverá nenhum reparo a ser feito. E nós precisamos
trazer isso sempre à nossa memória. Uma outra coisa muito importante para entendermos aqui nesse momento é que somos seres criados e seres que agora, por termos sido criados e após então a queda, vão querer desfrutar dos paraísos. E vivemos então de paraíso em paraíso. Uma pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar o seu lugar. E assim nós vivemos nessa jornada, tentando encontrar o nosso lugar. Sempre nós achamos que a próxima circunstância, a próxima pessoa, o próximo emprego, a próxima cidade ou o próximo país nos trará a felicidade tão sonhada. Quando nós paramos para pensar nessas questões, concluímos mais do que depressa: isso é um grande engano. Nenhum paraíso suprirá aquele que foi perdido. Apenas quando conseguimos entender o sacrifício de Jesus e então nos reconciliamos com Deus e temos a partir dessa reconciliação a certeza de um retorno para aquele paraíso que já foi perdido, é que encontraremos satisfação e plenitude. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém jamais voltou ao paraíso que foi perdido, como aconteceu com os nossos pais. Deus colocou anjos especialmente designados, portanto, cada qual com uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções, estão ali guardando aquele lugar. Isso significa dizer que esse lugar hoje, para os homens que aqui vivem, é um lugar inacessível. Mas uma última coisa é importante pensarmos quando tratamos aqui da nossa existência. Nós somos seres que decidem, sim. O Senhor Deus, meus queridos, perguntou a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Isso está registrado em Gênesis 3:11. O primeiro homem decidiu errado e as consequências dessa decisão passaram a todos os homens, segundo Romanos capítulo 5, versículo 19. Escolhemos todos os dias e em todos os momentos. Todos os dias nós estamos tomando decisões. A grande questão é que, infelizmente, nem todas as pessoas estão decididamente entendidas de que devem viver o processo. Quero nesse momento dizer para você que não adianta você querer fugir do processo. Deus é aquele que nos coloca para vivermos processos. Alguns processos são dolorosos, são difíceis de serem compreendidos e entendidos por nós, e só podem ser vividos se nos colocamos aos pés de Deus. Quando lá atrás, então, os nossos pais, eles se arrependeram, colheram as consequências do seu erro, a reconciliação aconteceu a partir desse entendimento, da consciência de que haviam feito o que era errado. Que Deus, na sua bondade, graça e infinita misericórdia, nos ajude nessa jornada da vida. Afinal de contas, quem somos? Somos seres criados por Deus, colocados na face dessa terra e que, por infelicidade dos nossos pais, têm diante de si a perda do paraíso. Mas Deus, Ele nos proporcionou a grande alegria de podermos reaver o paraíso a partir do sacrifício do seu Filho. Então, entregue sua vida para o Senhor Jesus todos os dias e lá na frente o resultado vai ser um resultado muito abençoado. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Quando pensamos nessa expressão, quem somos, muitas questões se levantam nos nossos corações. Há pessoas que não conseguem compreender porque estão aqui na face dessa terra. Outros já conseguiram entender muito bem. E eu quero te agradecer, porque o Senhor, ao nos colocar aqui na face dessa terra, nos colocou com uma missão e que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa missão.
É certo, Pai, que vamos ter que nos deparar com a nossa humanidade que é caída todos os dias. É certo que vamos precisar discernir o próximo passo a ser dado. É muito mais certo que vamos precisar ter coragem para viver os processos que o Senhor já designou para que possamos vivê-los. Ah, Pai, nos ajuda a não arredarmos os nossos pés, a seguirmos adiante, olhando para Ti, crendo no Senhor. Guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, guarda o nosso ser e nos ajuda. Confiamos em Ti e suplicamos Tua imensa graça sobre o nosso dia. Fazemos essa oração no nome santo e precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a nossa próxima oração da manhã.